tecidos supraglóticos, que se tornam ali, eles ficam em excesso nessa região da supraglote, e na inspiração eles acabam colabando, fazendo o fechamento ali da via aérea, causando o estridor e a dificuldade da passagem do ar, né? Alguns autores fizeram estudos com pacientes com necrópsia, né? E avaliaram o nervo laringeu superior dos pacientes que precisaram de uma cirurgia para laringomalácia, portanto, eles eram graves, com o grupo controle. Aí eles viram que o diâmetro do nervo laringeu recorrente superior ele tendia a ser maior nos pacientes com laringomalácia grave, trazendo assim uma alteração desse nervo em relação à população sem alterações laríngeas, né? A história clínica da laringomalácia, ela geralmente cursa com um estridor, que é inspiratório, né, porque se trata de uma, digamos assim, uma estenose supraglote, né, a gente tem uma limitação da via aérea acima da glote, por isso é um estridor inspiratório, e que esse estridor ele piora geralmente com agitação, com choro, com alimentação ou na posição supina. E o sintoma melhora quando a criança vai ficar em repouso ou se você faz uma hiperextensão cervical da criança. Os sintomas associados são engasgos, cansaço ao mamar, dificuldade de ganho de peso. Esses sintomas eles surgem logo ao nascimento, entre a primeira e segunda semana de vida da criança. Tendem a piorar com 4 a 8 meses, começam a melhorar entre 8 e 12 meses e geralmente se resolvem dos 12 aos 24 meses. Essa é mais ou menos a história natural da doença, que é o que ocorre na maioria dos casos. Vale lembrar também que as crianças com comorbidades, elas tendem a apresentar uma evolução mais desfavorável. Então, é uma criança que a gente tem que ficar mais de olho. Pode acontecer uma apresentação atípica, que geralmente acontece de forma tardia também. Pode se apresentar com distúrbios do sono, disfagia, sintomas respiratórios induzidos por exercício. E às vezes, nesse caso, a criança nem apresenta estridor. Quando a criança apresenta essa apresentação atípica, o tratamento e classificação vai se dar da mesma forma da laringomalácia normal. Só que o desafio nesses casos mesmo são o diagnóstico. Aí falando em diagnóstico, né, da laringomalácia. O diagnóstico ele vai ser feito através do exame endoscópico da laringe. Aí a gente vai encaixar lá naquela regra lá que Hollinger fez, para saber se vai fazer o exame com o paciente acordado ou com o paciente sob anestesia. E no exame, a gente vai ver geralmente que as pregas areepiglóticas vão estar curtas, pode ser difícil a visualização das pregas vocais, a gente pode ter um edema ali da glote posterior, a epiglote ela pode estar mais longa e retroposicionada, e pode ocorrer também uma hipertrofia dos tecidos posteriores da laringe. Aqui a gente tem uma foto da endoscopia, o paciente estava acordado e ele mostra a fase da inspiração. A figura em A é no começo da inspiração, a gente ainda consegue ver ali as pregas locais e o espaço para passagem do ar. Conforme a criança vai inspirando, as estruturas supraglóticas que estão meio assim, que sobrando, elas tendem a colabar e fecham a via aérea. Isso acontece por conta do fenômeno de Bernoulli mesmo, né? Quando a gente tem duas estruturas e dentre elas passam uma corrente de ar, isso diminui a pressão daquele local e as estruturas tendem a colabar. Esse daqui é um vídeo de uma criança que a gente atendeu lá no ambulatório do HUB. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui a gente vê principalmente aqui a prega areepiglótica mais encurtada, bilateralmente.
tem um pouquinho também de excesso de tecido aqui na região posterior. Aí falando agora da classificação da laringomalácia. A laringomalácia ela pode ser classificada como leve, moderada e grave. Isso vai influenciar bastante da maneira como a gente vai conduzir essa laringomalácia. A laringomalácia leve, ela é responsável por mais ou menos 40% dos casos. Ela é caracterizada por aquela criança que tem um estridor inspiratório, mas não tem outros sintomas associados, nem outros achados radiológicos sugestivos de lesão sincrônica. Já a moderada, você vai ter, além do estridor inspiratório, a criança vai apresentar tosse, engasgos, regurgitação, dificuldade de alimentar. E também ela é responsável por 40% mais ou menos dos casos. 40% dos casos. Já a laringomalácia grave é aquela criança que cursa com apneia, com cianose, dificuldade de ganho ponderal, pode também ter hipertensão pulmonar e cor pulmonar. Porque como o paciente na inspiração fecha a glote, acaba oxigenando menos os pulmões, né? E a gente sabe que os capilares pulmonares, eles funcionam assim, meio que ao contrário dos outros capilares do corpo. Geralmente, quando a gente tem um capilar na periferia, quando a gente tem a falta de oxigênio naquele lugar, ele tende a dilatar para melhorar a circulação local. Só que isso acontece diferente no pulmão, né? Quando a gente tem uma área do pulmão que está sendo menos oxigenada, ele tende a fazer uma vasoconstrição para desviar o fluxo de sangue para outros lugares que estão mais oxigenados. Aí na laringomalácia, como a gente tem o pulmão inteiro, né? A gente tem uma diminuição do oxigênio no pulmão inteiro. Você tem uma vasoconstrição ali do pulmão quase que todo, gerando hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar pode gerar uma insuficiência do coração à direita, né? Formando cor pulmonar nos pacientes mais graves. Os estudos mostraram que a prematuridade, a idade gestacional, o peso ao nascimento, o gênero e a etnia, elas não foram relacionados a um pior prognóstico desses pacientes. O que foi bem caracterizado como pior prognóstico são aqueles pacientes com Apgar baixo ao nascimento, uma presença de comorbidades associadas à laringomalácia, lesão sincrônica da laringomalácia e desaturação ao repouso. Aí falando de comorbidades, a gente tem várias comorbidades que podem estar relacionadas à laringomalácia e elas trazem quando elas estão associadas, elas trazem um pior prognóstico geralmente a esses pacientes. Aí as comorbidades mais comuns relacionadas à laringomalácia são o refluxo gastroesofágico e o refluxo laringofaríngeo. Eles são associados a um pior prognóstico quando é um refluxo mais grave e eles podem ser relacionados à laringomalácia em 65 a 100% dos casos. É fácil de entender isso porque quando o paciente tem laringomalácia e tem o colabamento das estruturas supraglóticas durante a inspiração, a gente sabe que ele vai ter uma diminuição da pressão ali intratorácica e essa pressão intratorácica diminuída era para fazer o ar entrar nos pulmões. Mas como ali a via aérea vai estar obstruída, essa pressão intratorácica negativa vai se estender principalmente ao esôfago e essa pressão negativa vai fazer com que o líquido, o suco gástrico do estômago se desloque, né, até o esôfago e forme esse refluxo aí. Também pode estar associado outras comorbidades como doenças neurológicas, doenças cardíacas, anomalias ou síndromes congênitas, como síndrome de Down. A gente sabe que 50% dos pacientes com síndrome de Down que apresentam sintomas respiratórios ao nascimento, 50% são por laringomalácia. E a presença de lesão sincrônica também na via aérea é uma comorbidade que traz mau prognóstico ao paciente. Falando de tratamento.
Aí eu falei, né, que a classificação ela ajuda também a direcionar o tratamento. Então, a gente sabe que na laringomalácia leve, sem fatores de risco, sem comorbidades associadas, a maioria dos pacientes o tratamento é expectante. A gente vai fazer uma revisão um mês após o diagnóstico e depois vai começar a fazer um segmento trimestral desse paciente se ele estiver evoluindo bem. Alguns autores eles advogam para tratar o paciente contra o refluxo com inibidor de bomba de próton, mas isso ainda é questionável nesses pacientes com laringomalácia leve, não é um consenso. A laringomalácia moderada, a maioria, aí já é a maioria dos autores, eles advogam em relação ao tratamento anti-refluxo com inibidor de bomba de prótons, né? Mais a avaliação de um fonoaudiólogo especializado em deglutição infantil. E aí, a depender do caso, da evolução do paciente, pensa-se em cirurgia ou não. Como a maioria dos pacientes a tendência é melhorar com a idade, a gente segura a cirurgia ao máximo. Só se o paciente estiver muito sintomático, estiver trazendo grandes consequências, os sintomas estiverem trazendo grandes consequências, a gente realmente faz a cirurgia. E a laringomalácia grave, né? Aí que já é aquele paciente que já está mais complicado. Aí sim o tratamento é tratamento anti-refluxo, avaliação da deglutição por fonoaudiólogo, mais a cirurgia. O momento da cirurgia ainda é muito questionável, né? Tenta segurar também, fazer uma cirurgia assim com um paciente mais velho, mas quando não tem jeito, quando o paciente tem muitos sintomas, está trazendo um prejuízo muito grande, aí a cirurgia é mandatória mesmo. A cirurgia vai ser a supraglotoplastia. A supraglotoplastia é a secção das pregas vocais, consiste, né, entre várias técnicas que podem ser realizadas em conjunto ou separadamente. Aí essas técnicas são a secção das pregas ariepiglóticas, a secção da porção superior da epiglote ou dos tecidos laríngeos posteriores que estão em excesso ali na supraglote. Outra técnica que pode ser utilizada também é a epiglotopexia. A epiglotopexia consiste Você vai fazer uma figuração ali da parede lingual da epiglote, quando ela está muito retroprojetada ou até uma epiglote muito grande. Aí você faz essa figuração ali com laser de CO2 para gerar uma área de fibrose e fazer com que essa epiglote retraia, né? Se anteriorize. Aí aqui é um vídeo mostrando um pouquinho da técnica de supraglotoplastia, que a gente está vendo, né? As pregas areoepiglóticas bem encurtadas, que aí aqui o cirurgião está fazendo a ressecção dessas pregas. Ela pode ser tanto unilateral quanto bilateral, essa ressecção. A ressecção bilateral ela está relacionada ao maior sucesso da técnica. Eu estou fazendo aqui no vídeo. Aí agora ele vai tirar aqui o excesso desse tecido da supraglote posterior, usando um microdebrilador. E aí o aspecto da laringe no pós-operatório. Aí o aspecto. Tá, de laringomalácia era isso. Agora vamos partir para a paralisia de prega vocal. A paralisia de prega vocal ela é definida como a imobilidade, né, das pregas vocais secundária a uma disfunção neural. Ela é a segunda causa mais comum de alteração congênita da laringe, é responsável por 10 a 20% dos casos. E no diagnóstico é essencial que o otorrino estabeleça que essa imobilidade é de causa neural mesmo, que não tem a ver com a causa articular.
não tenha a ver com uma subluxação ali da aritenoide, nem sem que você tem que assegurar que a causa é pela imobilidade de causa neural. Isso você faz através da palpação da articulação da parede posterior da laringe. A etiologia, ela vai depender se tem várias etiologias, né, para paralisia. Primeiro a gente tem que ver se essa paralisia é unilateral ou bilateral. A bilateral, elas geralmente são mais comuns. As unilaterais, elas geralmente são causas que nem são congênitas, geralmente são causas iatrogênicas, que estão relacionadas a cirurgias cardiotorácicas, cirurgias para correção de fenda laringotraqueal, ou também podem estar relacionados ao trauma no parto, mas também pode estar relacionados a malformações cardiovasculares. As causas bilaterais, a maioria é por um acometimento central, principalmente ali na emergência do vago. A malformação de Arnold-Chiari é a mais comum e a causa dessa paralisia é porque tem uma herniação do conteúdo encefálico ali para a fossa posterior e com isso você tem uma compressão ali na emergência do nervo vago. Outras causas de paralisia bilateral são a encefalocele, a meningocele, hidrocefalia e a platibasia. Sobre a sintomatologia e o diagnóstico, né? Os sintomas eles variam bastante de acordo se a paralisia é uni ou bilateral e de acordo com que a posição que essa prega vocal assume, né, no momento da paralisia. Se a gente tem uma paralisia bilateral com as pregas vocais paramedianas, os sintomas respiratórios são os que prevalecem. São os sintomas respiratórios geralmente intensos desde o nascimento, pode apresentar o choro fraco, a criança pode também ter cianose, desaturação e dificuldade na amamentação. Se a gente tem uma paralisia bilateral em adução, vai prevalecer a aspiração, o choro fraco e pode acontecer até a incapacidade de alimentação por via oral. Se tem uma paralisia unilateral paramediana, diferente de como acontece nos adultos, né, onde a paralisia unilateral não vai dar dispneia, nas crianças, como o diâmetro ali da via aérea é menor, uma paralisia unilateral já pode trazer sim uma dispneia e um estridor logo após um nascimento, e essa dispneia tende a piorar com o choro. Pode cursar também com disfonia essas crianças. Esse aqui é um outro vídeo de um paciente nosso do ambulatório, lá do HUB também, que a gente consegue ver que o paciente tem uma paralisia da prega vocal esquerda e tem uma paresia da prega vocal direita também. Sobre o tratamento da paralisia da prega vocal. A escolha para o tratamento dessa doença é bem individualizada, vai depender muito do paciente, né, de como ele evolui e de como esses sintomas se apresentam. Quando o paciente tem condição clínica, a gente prefere a conduta expectante, porque grande parte dos casos eles regridem espontaneamente, principalmente se for uma paralisia unilateral. A maioria dos casos de paralisia unilateral, a criança evolui com melhora quase que completa. Quando você não tem essa possibilidade de conduta expectante, você pode pensar em uma cirurgia diretamente nas pregas vocais ou uma traqueostomia. A traqueostomia ela deve ser pensada para os pacientes que não mantêm boa saturação, mesmo com a ventilação sob pressão positiva, e que tenham a possibilidade de recuperação da mobilidade das pregas vocais. São oportunidades que você está dando para a criança, né? Você assegura a via aérea dela e dá a oportunidade das pregas vocais se recuperarem a longo prazo dessa paralisia.
evitando assim um procedimento que seria irreversível, né, se fosse feito nas pregas vocais e que poderia trazer um pior prognóstico a longo prazo. Quando essa criança não tem tanta perspectiva de recuperação da mobilidade das pregas vocais, tem muitos sintomas, aí sim a gente pensa na cirurgia da laringe propriamente dita. Aí isso a gente pode fazer uma cordotomia, pode ser unilateral ou bilateral, pode ser feito um split de cricoide posterior, com ou sem inserção de enxerto, né? A gente vai falar um pouco de split de cricoide ali quando for falar de estenoses subglóticas também. Pode ser feito também uma aritenoidectomia, uma aritenoidopexia e uma laringoplastia. Agora falando de estenose subglótica congênita. Ela vai ser a terceira a terceira alteração, né, congênita da laringe mais comum. É responsável ali por 10 a 20% dos casos. E ela é definida quando a gente tem uma diminuição do diâmetro a nível da cricoide. Pelo formato elíptico da cricoide, né, esse diâmetro diminuído geralmente é laterolateral. E a gente dá o diagnóstico quando esse diâmetro é menor que 4 milímetros em recém-nascidos que são a termo, ou menor que 3 milímetros em pacientes que são prematuros. O estreitamento, como eu falei, ocorre ali no nível da cricoide, que fica por volta de 2 a 3 centímetros, 2 a 3 milímetros, desculpa, abaixo das pregas vocais dos lactentes. Sobre a sintomatologia. Como é um estreitamento subglótico, o estridor que esses pacientes vão apresentar geralmente são bifásicos. Os sintomas eles geralmente se tornam evidentes já nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de vida. Além do estridor, a gente pode ter uma dispneia e um esforço respiratório. Esses sintomas eles podem piorar com infecção de via aérea superior e isso pode trazer um risco, né, de insuficiência respiratória até aos mínimos edemas que o paciente tem após uma infecção de via aérea superior, que pode se transmitir para a laringe. E aí aqui do lado a gente tem, né, uma endoscopia mostrando esse paciente com uma estenose subglótica. Esse paciente aqui era um paciente de 2 meses, ele tinha estenose subglótica e tinha uma estenose sobreposta devido à intubação. Então, além do problema da cartilagem dele, da cricoide, ele tem um edema ali das estruturas das partes moles, que foi ocasionado depois de uma intubação, que ele precisou ser submetido ao nascimento. Essa estenose subglótica ela também pode estar relacionada a algumas síndromes, principalmente síndrome de Fraser e a síndrome de Down. A classificação dessas estenoses, a classificação mais utilizada é a de Cotton-Mayer, e ela é classificada do grau 1 até o grau 5. O grau 1 é quando você tem até 50% de obstrução, como mostrado aqui na foto. O grau 2 vai de 51% a 70% de obstrução. O grau 3 de 71% a 99% de obstrução. E o grau 4 quando você não tem nenhuma passagem, não tem lume. O diagnóstico, como a gente percebe, é feito pela fibronasolaringoscopia e feito sob anestesia geral é o padrão ouro. A gente tem que tomar cuidado porque na hora da indução anestésica também desses pacientes, eles podem fazer uma insuficiência respiratória porque relaxam, né, as estruturas, partes moles e pode piorar ali a obstrução. O tratamento. Também a gente prefere um tratamento expectante quanto possível, mas é um paciente que a gente tem que ficar bastante esperto, porque como a gente já comentou, é um paciente que tem muito risco de entrar em insuficiência respiratória aguda, tanto quanto faz um exercício mais intenso ou quando é acometido por uma infecção de via aérea superior. Então, esse paciente ele deve ser orientado, a família, né, do paciente deve ser orientada para qualquer sinal assim, de infecção de via aérea superior, ele deve procurar ajuda médica para ser avaliado. Uma outra opção assim, que é discutível ainda é o
o balão de dilatação. É discutível porque a gente sabe, né, que essa estenose subglótica é uma estenose devido a uma formação da cartilagem cricoide. Então, o balão não vai fazer tanta diferença porque não vai conseguir alterar tanto a anatomia da cricoide. Ele faria uma diferença maior se fosse uma estenose de partes moles, né? Que não é o caso. Outro tratamento possível é o split cricotraqueal anterior ou o split cricotraqueal mais o enxerto, que pode ser feito também com um split cricoide posterior. Um enxerto que vai usar geralmente é da cartilagem tireoide ou de uma cartilagem costal. O sucesso dessa cirurgia é grande, maior que 90% geralmente. E também a gente pode escolher pela ressecção cricotraqueal, principalmente ali naquelas estenoses classificadas como grau 3 ou grau 4. Essa ressecção cricotraqueal, a gente tira, né, toda aquela parte estenosada, toda aquela parte da cricoide, e depois faz uma ligação ali término-terminal. Quando é utilizada essa técnica, o sucesso também é alto, chega maior que 90%. Aí aqui eu trouxe um vídeo do split cricotraqueal anterior, que está mostrando, né, a estenose ali subglótica. A incisão anterior, que é o split, né? Ele optou, nesse caso, fazer com enxerto de cartilagem costal. Ele preserva ali o pericôndrio, né? E essa parte do pericôndrio é que vai ficar em contato com a parte interna da via aérea. E você tem um aumento do lume. Era isso, então, de estenose. Agora, falando de membrana glótica. A membrana glótica, né, quando acontece o resultado da recanalização é incompleto ali do tubo laringotraqueal durante o terceiro mês de gestação, que é o que a gente viu lá na embriologia, né? A gente tinha a formação de um septo lá entre o intestino primitivo e a árvore traqueobrônquica, e esse septo vai ser recanalizado ali até a 10ª semana. Quando isso não acontece, aí uma das coisas pode gerar nessa membrana glótica. As membranas glóticas elas podem ser mais finas, né, e localizadas mais anteriormente. Nesses casos, elas geralmente são assintomáticas ou pode trazer uma disfonia, um choro mais rouco e áspero nas crianças. Ou também pode ser uma membrana mais grossa que traz mais sintomas obstrutivos, né, que é o mais comum. É o que mais geralmente quando se encontra essa membrana é uma membrana mais grossa. Pode ocorrer também a atresia da laringe, que é uma obstrução total da laringe. Se essa atresia da laringe, se o diagnóstico dela for feito no pré-natal, já tem que se programar uma cirurgia, uma traqueostomia, logo quando a criança nasce, antes de cortar o cordão umbilical, que é chamado de ESIT. Aí então já prepara toda a equipe para quando fizer o parto, antes de cortar o cordão umbilical, a criança já vai ganhar uma traqueostomia e depois vai ser realizada uma reconstrução da laringe, depois de assegurar essa via aérea. Em outros casos, quando o paciente não tem esse diagnóstico pré-natal, entra em insuficiência respiratória ali no nascimento, muitas vezes o pediatra, né, o neonatologista, consegue perfurar essa membrana na hora de colocar o tubo. Mas isso é difícil, porque a maioria dessas membranas são mais grossas e aí o desfecho, quando não tem o diagnóstico pré-natal, o desfecho não é tão bom quando se tem a atresia. Esse aqui também é um paciente, a gente viu no ambulatório.
que a gente vê uma membrana mais anterior. Aí, aqui deu pra ver melhor, né? Tá. Agora falando de hemangioma. O hemangioma, né, são tumores vasculares benignos. Eles são pouco frequentes na laringe, né? São muito frequentes na pele. E de todos dos hemangiomas, assim, só 1,5% eles vão estar localizados na laringe. A maioria é na pele mesmo. A gente tem que pensar, quando o paciente tem um hemangioma de pele na área da barba, a gente tem que pensar em hemangioma laríngeo, porque 50% dos pacientes que têm hemangioma laríngeo, eles vão ter também esse hemangioma ali na área da barba. O nível mais frequentemente acometido é a subglote, que geralmente é do lado esquerdo, não sei o motivo. Geralmente esse hemangioma está presente no nascimento, mas ele ocorre uma proliferação nos primeiros meses de vida, o que gera uma piora dos sintomas nos primeiros meses. Então, muitas vezes a criança pode nascer bem e ali com o tempo piorar. Pode ter casos concêntricos desses hemangiomas e eles podem até se assemelhar a uma estenose subglótica, que é o que aconteceu aqui com esse caso da foto. Muitas vezes o diagnóstico a gente só vai conseguir diferenciar de uma estenose subglótica quando fizer o exame mesmo com anestesia geral, com o paciente sem intubação, né? A gente faz a palpação e no hemangioma a gente vê que é um tecido que a gente consegue apertar, né? Ele não é um tecido duro, fibrótico como na estenose, é um tecido retrátil, mais avermelhado e irregular. Dos sintomas. Os sintomas, como a gente falou, né, eles surgem mais tardiamente, né, geralmente no terceiro mês, porque você tem ali uma proliferação desses vasos. Muitos abrem os sintomas depois de quadro de IVAS. O estridor geralmente é bifásico também, porque a maioria dos hemangiomas são subglóticos e esses estreitamentos subglóticos são caracterizados por gerar estridor bifásico. Pode haver desaturação e cianose, depender do grau de obstrução. O diagnóstico ele é feito por laringoscopia direta e com palpação, né, de objeto rombo, que vai mostrar aquilo que a gente falou. É um tecido mais compressível, avermelhado e irregular. Se tiver na dúvida com a estenose subglótica geralmente é um tecido mais fibrosado, mais duro, né? Não dá para a gente comprimir tanto. A gente pode pedir também uma ressonância que pode ajudar no diagnóstico, né? Uma ressonância com contraste. Quando o paciente está entubado, a ressonância ela pode diminuir, diminuir o verdadeiro grau daquele hemangioma, vamos dizer assim. Porque como é um tecido compressível, o tubo pode apertar ali a região do hemangioma e por conta disso parecer pequeno na ressonância. Então o melhor exame mesmo é a laringoscopia direta. Aí aqui tem um hemangioma supraglótico, que não é o mais comum, mas tá interessante essa imagem, bem grande. Esse já é um paciente adulto, mas provavelmente ela tem essa lesão desde a infância. Sobre o tratamento. Geralmente, o hemangioma ele tende a evoluir espontaneamente depois dos 2 a 3 anos. Em caso de obstrução grave, pode ser feita a tracostomia, né, para estabilizar a via aérea do paciente. E o tratamento clínico também é bem aconselhável. Antigamente se usava muito prednisona, muito corticoide, mas depois passou a se usar propranolol com os resultados melhores, né? Aí geralmente você começa com propranolol na dose de 1 mg quilo dia, e depois de 3 dias, se o paciente responder bem àquela dose, não tiver efeito colateral, aí você aumenta a dose para 2 mg quilo dia
e acompanha o paciente para acompanhar essa evolução da doença. Durante o tratamento é importante monitorar a hipoglicemia, que nos pacientes, nos lactentes pode estar mascarada, né? A bradicardia e a hipotensão, que também são comuns devido ao uso do propranolol. A cirurgia ela está indicada principalmente quando você tem falha do tratamento clínico. Quando tem falha do tratamento clínico, vai para a cirurgia. Geralmente é realizado com ressecção, que pode ser por instrumentos a laser. Aí falando das fendas laringotraqueais agora. As fendas laringotraqueais, elas são incomuns, né? É responsável ali por 0,5% das anomalias. No segundo mês da embriogênese, né, a gente vai ter uma falha da fusão ali da cartilagem cricoide. E essas fendas, elas variam de fendas assintomáticas até fendas laringotraqueais completas, que aí sim pode ter uma gravidade bem maior. E essas fendas, frequentemente, elas estão associadas a algumas síndromes também. A síndrome de Vater, Opitz e Pallister-Hall. Essas fendas, elas podem ser classificadas por essa classificação de Benjamin e Inglis. Ela vai de grau 1 a grau 4. Grau 1 é quando você tem ali uma falha, uma fenda apenas na região interaritenoide. Ela não se estende para a região da cricoide. Essas são responsáveis por 59% das fendas. A grau 2 é quando essa fenda se estende até a cricoide, mas ela não acomete toda a cricoide. Ela polpa ali a região inferior da cricoide. São responsáveis por 18% de todos os casos, são do tipo 2. A do tipo 3 é quando essa fenda ela se estende por toda a região da cricoide, toda a extensão da cricoide posterior, e pode pegar também a traqueia cervical, não ultrapassando para a traqueia torácica. Pode ser responsável por 20% de todos os casos, né, de fendas laringotraqueais. A tipo 3 é quando essas fendas elas se estendem até a traqueia torácica. Essas são bem mais graves. Se não forem corrigidas assim logo no nascimento da criança, elas geralmente são fatais. O diagnóstico dessas fendas geralmente são feitos por exames endoscópicos, pode ser realizado também esofagograma, endoscopia, digestiva alta, tomografia e ressonância são importantes para o planejamento cirúrgico dos pacientes. Em relação à sintomatologia, o tratamento vai depender muito do grau, né? As fendas elas podem levar a aspirações, né, broncopulmonares, e isso acarreta tosse crônica e pneumonias de repetição na criança. As fendas do tipo 1 geralmente são abordadas cirurgicamente por via endoscópica e, quando assintomáticas, podem também ser tratamento expectante, quando você realiza todos os exames de videodeglutograma, videoendoscopia da deglutição, o paciente não tem aspiração, não faz pneumonia de repetição, consegue manter uma dieta via oral, e a do tipo 1 você geralmente não faz tratamento cirúrgico, só expectante. As fendas do tipo 2 geralmente é indicada uma cervicotomia lateral ou endoscópica. A do tipo 3 vai ser necessário, né, uma cervicotomia lateral de qualquer jeito. E a do tipo 4, elas, como eu falei, elas são potencialmente fatais se não forem corrigidas assim logo ao nascimento, porque elas levam a um volume muito grande de suco gástrico ali para dentro da árvore brônquica e não é compatível com a vida. Falando um pouco dos cistos laríngeos. Os cistos laríngeos, a gente pode dividir ele em dois tipos, né? Os cistos de retenção ou cistos ductais. Eles são caracterizados pela obstrução de glândulas mucosas ali da laringe e eles podem estar presentes em qualquer lugar da laringe. Os cistos saculares, eles são uma lesão, né, que se origina ali no sacro do ventrículo de Morgane. E aí essa lesão, esses cistos, eles podem se crescer medialmente
e anteriormente, aparecendo ali na luz da laringe, ou pode crescer assim lateralmente, posteriormente também, comprimindo estruturas mais distantes da via aérea mesmo. Aí, cistos laríngeos, os cistos saculares são clinicamente mais importantes, né? Eles podem gerar uma obstrução da via aérea, pode gerar um choro abafado e disfagia nos primeiros dias de vida. Aqui a gente tem uma imagem endoscópica mostrando, né, esse cisto. O exame endoscópico geralmente feito com um paciente acordado. Se for fazer com anestesia geral, você tem que tomar cuidado pelo risco de obstrução também durante a indução anestésica. E o tratamento geralmente é cirúrgico. Você pode fazer tanto uma abordagem endoscópica, fazer uma ressecção desse cisto e marsupialização, né, dele. Outros autores eles já falam que o melhor é fazer uma cirurgia aberta e tirar o cisto inteiro, porque isso diminui a chance de recidiva. Mas é uma cirurgia maior também, maiores riscos, né? Aí aqui tem uma imagem de uma cirurgia endoscópica. Vai mostrar a abertura do cisto e a marsupialização. É o líquido extravasando. Isso faz a marsupialização. É um aspecto pós-operatório. Agora falando de linfangioma, né? Linfangioma é caracterizado, né, por uma malformação dos ductos linfáticos. O linfangioma laríngeo, propriamente dito, ele é mais raro. O que é mais comum é que aconteça um linfangioma cervical e com o crescimento desse linfangioma cervical ocorra compressão ali, de estruturas laríngeas. O diagnóstico pode ser feito por exames de imagem, como essa do lado, uma ressonância, e o manejo geralmente é realizado com substâncias esclerosantes, pode ser realizada também uma cirurgia, uma ressecção, né, do linfangioma e ablação com laser. O resultado do tratamento está muito ligado à localização e à extensão desse linfangioma. E era isso da apresentação. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta antes de passar para o artigo? Muito boa aula, Derek. Bem ilustrada, bem didática. Eu tenho uma pergunta já minha. Quando você falou de estudos lá que mediu o diâmetro do nervo laríngeo superior, não foi esse? Foi lá Na laringomalácia, como é que na isso foi laringomalácia. medido, comparando os patológicos normais? Então, ele não dava detalhes do estudo, né? Ele só falava que eles pegaram, né, os pacientes que morreram depois de uma cirurgia por conta da laringomalácia e pegaram pacientes que morreram por outros motivos que não tinham doenças laríngeas. E aí compararam o nervo Ah, laríngeo superior dos dois. e aí, agora você explicou então, que eu estava curioso, como é que foi feita a comparação. Foi pacientes pós-necrópsia mesmo. Então, mas a comparação é válida ou não? Ah, é válido, né? Eu acho. A depender se a criança tinha malformações ou outras coisas que envolvessem cabeça e pescoço, né? Ele não, Aí assim, não não falou detalhou o grupo direitinho, não. controle, né? Mas Não. seguramente ele pegou e excluiu isso daí e foi atrás de crianças que não tinham nenhum problema na região de cabeça e pescoço, né? Isso. É muito bom. Se quiser apresentar o artigo. Alguém tem pergunta aí? Se quiser, bota aí no chat, gente. Ou se quiser também abrir o microfone e perguntar, fica à vontade.
Dá um minutinho, se ninguém tiver pergunta, Derek, pode ir pro artigo. Tá. Tá, então o artigo que eu peguei foi esse daqui, que foi publicado em 2020 no Jornal Internacional de Otorrinolaringologia Pediátrica. O objetivo dele foi avaliar a injeção de hidroxapatita de cálcio em pacientes que tinham diagnóstico de fenda laríngea, né, do tipo 1, e eles avaliaram a deglutição desse paciente a longo prazo. Aí na introdução, né, ele traz que os pacientes com fenda laríngea do tipo 1 tipicamente apresentam disfagia, intolerância alimentar e infecções pulmonares frequentes, disfunções da fala e linguagem, né? Foi o que a gente já comentou. A penetração e aspiração laríngea pode ser diagnosticada por avaliação endoscópica da deglutição, né, pela videoendoscopia da deglutição, ou por uma videofluoroscopia da deglutição. O manejo inicial desses pacientes geralmente é conservador, geralmente se trata o refluxo, trata a doença do refluxo, dá alimentos mais espessos para esse paciente, muda a consistência para melhorar, né, diminuir a aspiração. E ele fala no artigo que menos de 50% apresentam melhora sintomática completa, assim, com tratamento expectante. Aí o estudo avaliou o efeito, né, da injeção interaritenoide nos resultados da deglutição a longo prazo. Ele avaliou assim, no mínimo, avaliou dentro de 30 dias e no mínimo com 6 meses após o procedimento, e a necessidade de reparo de sutura endoscópica apesar da injeção. Aí na metodologia, o estudo foi realizado num hospital terciário, nesse hospital em Boston. Foram selecionados os casos de injeção interaritenoide para fenda laríngea do tipo 1 entre junho de 2017 a maio de 2018. Foi feita uma revisão retrospectiva. Os critérios de inclusão foram crianças submetidas, né, a essa injeção que tivessem entre 0 e 24 meses, tivessem o diagnóstico de fenda laríngea do tipo 1 e que apresentassem penetração laríngea na videofluoroscopia pré-injeção. Então, essas crianças elas tinham que ter feito uma videofluoroscopia que mostrasse uma penetração laríngea. Os critérios de exclusão para o estudo foram procedimentos prévios a essa injeção, se o paciente tivesse gastrostomia ou se tivesse feito algum outro procedimento adicional à injeção interaritenoide. Podia ser ou uma frenulectomia ou a própria sutura ali interaritenoide. E a falta de documentação necessária também para o estudo foi um critério de exclusão. Aí os pacientes eles foram submetidos, né, à injeção interaritenoide usando esse produto Prolarin Plus, que é uma hidroxapatita de cálcio em gel aquoso, mais glicerina e carboximetilcelulose. Todos os pacientes foram monitorados após o procedimento. Foram monitorados após o procedimento quanto à saturação e foi considerado que o paciente teve dessaturação quando a saturação caísse menor que 92% ou 4% da redução da linha de base daquele paciente. Foi realizado videofluoroscopia dentro dos primeiros 30 dias após a injeção e o paciente foi acompanhado a longo prazo, né, por no mínimo 6 meses após o procedimento, com confirmação da tolerância da dieta e desempenho da fluoroscopia se o fonoaudiólogo indicasse a videofluoroscopia. Se não indicasse, era só uma avaliação do próprio fonoaudiólogo. O desfecho primário analisado foi a melhora da consistência da deglutição com segurança em 6 meses ou mais após a injeção. E o desfecho secundário era a necessidade de reparo da fenda laríngea com sutura em comparação com a videofluoroscopia em 30 dias e 1 ano do procedimento. Aí ele traz essa imagem aqui, mostrando o pré-operatório, durante a aplicação ali na região interaritenoide da substância e no pós. Aí ele falou que no começo o estudo tinha, na verdade, não é 33, é 34 pacientes, né, foram recrutados ali naquele período.
Aí de início eles excluíram 5, ou porque tinham feito algum procedimento antes da endoscopia, né? 3 foram por esse motivo, um tinha gastrostomia, e outro fez um procedimento concomitante à injeção. 3 foram excluídos porque não tinham a videofluoroscopia dentro dos 30 dias do procedimento, e 2 foram excluídos porque perdeu o acompanhamento antes de 6 meses. Aí sobraram, no final, 24 pacientes. Aí nesse estudo, eles avaliaram, né, a idade média em que foi realizada a injeção. A idade média foi ali aproximadamente 15 meses, variando de 10 a 19. Não teve diferença entre sexo masculino e feminino. A maioria dos pacientes eram a termo, e 7 desses pacientes apresentavam também hipotonia ou algum outro dano neurológico. Aí aí eram as consistências que os pacientes faziam uso antes da aplicação, as consistências da comida oral. O tempo médio da videofluoroscopia, né, pós-procedimento, foi de 15 dias, variando ali de 15 a 21 dias. A melhoria na consistência com segurança foi observado em 12 dos 24 pacientes, ou seja, 50%. Quando certificado por estado neurológico, por hipotonia, né, ou disfunção neurológica, isso não mudou muito. Teve uma melhora na consistência deglutida com segurança observada em 8 dos 17 pacientes sem déficit neurológico conhecido, né, e 4 a 7%, 57%, né, dos pacientes com comorbidade neurológica. O P desses com comorbidades neurológicas não foi significativo porque o N era pequeno. Entre os 12 pacientes com melhora, né, em 30 dias, naquela primeira videofluoroscopia, 11 demonstraram melhora contínua ou melhora sustentada, né, da função da deglutição no tempo de acompanhamento a longo prazo, ou seja, depois de 6 meses. Né? O tempo médio foi ali de 10 meses, variando de 9 a 14 meses. Entre todos os pacientes incluídos, 15, responsáveis 63%, demonstraram melhora na função da deglutição em comparação à linha de base pré-operatória. Com 9 de 15, 60%, demonstraram resolução completa da aspiração, apresentando ali uma tolerância à dieta líquida fina, sem intervenção adicional. 6 de 24 crianças necessitaram de reparo, né, com sutura da fenda laríngea. O tempo médio de reparo foi ali com 12 meses. Aí aqui é o que ele falou no texto, né? Foram 24 pacientes, metade deles, né, 12 melhoraram já a função da deglutição após a injeção. Desses 12, 11 apresentaram uma melhora sustentada ou uma melhora progressiva. Não apresentou uma melhora e precisou ir para a sutura, né, da região interolitenoide. 12 dos pacientes não apresentaram uma melhora significativa. Dentro desses 12, 4 evoluíram para uma melhora depois dos 6 meses, e 8 precisaram da intervenção com sutura na região interolitenoide. Aí ele fala que o diferencial do estudo dele é que ele fez um segmento a mais longo prazo, porque a maioria dos estudos anteriores a esse faziam um estudo até no máximo 6 meses, que era ali mais ou menos até quando você tinha a substância que foi injetada na região interaritenoide. Aí o estudo ele conseguiu fazer um segmento maior, tentando assim, né, levantar algumas hipóteses de que o paciente fez essa injeção, melhorou ali no período que ele precisava, né, até o desenvolvimento dessa musculatura interaritenoide, e segurou ali um procedimento mais invasivo. E é mais ou menos isso que ele queria mostrar. Aí ele fala das limitações do estudo dele. Né? Ele fala que o estudo foi limitado por sua natureza retrospectiva, por ter sido realizado em instituição única,
pela falta de grupo controle, né, ele não comparou a nenhum outro pacientes que não tiveram a injeção. Além disso, embora todas as crianças incluídas no estudo tenham sido submetidas, eu coloquei VED, mas não é VED, é a videofluoroscopia. Todos os pacientes foram submetidos à videofluoroscopia dentro dos 30 dias. A realização da videofluoroscopia no acompanhamento a longo prazo não ficou padronizada para todo mundo. Ficou em aberto a depender do critério do fonoaudiólogo que estava acompanhando. Aí das conclusões ele fala que, em geral, o aumento da injeção intraretinoide é um procedimento bem tolerado, que pode ser usado para aumentar a função da deglutição e melhora da disfagia na fase faríngea, né, com invasão das vias aéreas em crianças pequenas. A injeção intraretinoide ela pode servir tanto como uma medida terapêutica direta quanto temporizadora, né, proporcionando uma oportunidade para o amadurecimento da função da deglutição, de modo que a correção cirúrgica adicional da fenda possa ser evitada na maioria dos pacientes. Estudos adicionais são necessários para determinar o impacto da injeção nas complicações pulmonares, que ele não avaliou, né? Essas complicações pulmonares não foram avaliadas no estudo, bem como as medidas relacionadas ao paciente e ao cuidador. Foi isso. Então, Derek, já que você corrompeu o roteiro, então vamos começar por você mesmo. Eu corrompi porque... Qual que é a população do estudo, Derek? População foi a população desse hospital terciário lá em... Onde que era o mesmo hospital? Em Boston, né? Esse hospital terciário lá em Boston, que as crianças que fizeram um procedimento nesse hospital e que tinham uma Não, essa não é a população, não. Quem que é a população? Vamos lá, segunda chance. A população são os pacientes com fenda laríngea do tipo 1 e disfunção da deglutição? Ponto. Isso, e essa é a população. Perfeito? Que tipo de estudo é esse aí? Ele chamou de coorte retrospectiva, mas não tem controle. Então é o que isso aí? Vai, Derek. Não sei, ele avalia meio que... Corte tem controle? Sim, o senhor falou que tem. E aí, tem? Nesse não tem. Então isso aí é o quê? Não sei. Como não, doutor Derek? Rayane, ajuda o Derek. Rayane, tá no ar? Lucas, vamos ver se hoje você não tá dormindo. Ajuda o Derek aí, doutor Lucas. Todo mundo dormindo hoje? Gabriela, você, vamos ver, você e Ana Virgínia. As duas que estavam participando da aula. Que tipo de estudo é esse aí? Oi, tá ouvindo? Oi, doutor. Pode falar. Que tipo de estudo é esse aí? Estudo. Ai, doutor, eu também. WO também? Oi, doutor. Que tipo de estudo é esse aí? De prevalência? Prevalência, gente? Onde é que você tirou isso, Gabriel? Pelo amor de Deus. Transversal, que vê prevalência, né? Que eu quis falar. Não, isso aí é outra coisa. Ele está olhando intervenção, ele não está procurando frequência de doença nem nada. Mas ele não tem controle, né? Não tem grupo. Sim, então, qual é o nome disso?
Eu pego, junto um número de pacientes que eu fiz uma intervenção e apresento. Isso é uma série de casos, não? Ponto. Exatamente isso. Doutor Lucas, hoje você está acordado? Estamos aqui vendo tudo. Muito bem. Que o doutor Ederic se esforçou para apresentar essa aula. Então, isso aí é uma série de casos. A intervenção, qual que é o racional dela, Derek? Por que você faz essa intervenção e não opera? O que você está esperando com isso? Porque na fenda laríngea ali se tem meio que um enfraquecimento, uma falha ali do músculo interaritenoide. Você coloca, faz essa injeção para preencher a fenda e diminuir, né? Agora o detalhe é o seguinte, ele fala de absorção da hidroxiapatita, esse trem não absorve, não absorve? Ele fala que absorve geralmente em 6 meses. É mesmo? No trabalho ele falou. É porque ele fala de um gel, né? Será que absorve, né, o material diluente? Não, a hidroxiapatita é meio que permanente, né? Isso aí usa também, às vezes, para rinite atrófica, né? Para você tentar preencher embaixo da mucosa do assoalho e diminuir o tamanho do volume nasal, né? E dos sintomas por consequência, né? Uhum. Pode ser, né? Isso aí a gente teria que ver melhor, porque eu acho, até onde eu sei, hidroxiapatita, onde você põe, ela não reabsorve, não. Agora, talvez o gel diluente dele, pode ser, né? Porque não injeta ela direto, né? Não. Porque ela vira como se fosse um pó, né? Uhum. Então ele tem que botar alguma coisa ali. Beleza. Então ele pega, definiu a população. Crianças com fenda laríngea do tipo 1. Perfeito? Uhum. Ele botou a idade delas, né? Entre 0 e 24 meses, não é isso? Isso. Sem tratamentos prévios, aí estamos entrando aqui nos critérios de inclusão, né? Uhum. Idade, ausência de tratamentos prévios, ausência de... Aí não pode ter gastrostomia, né? Que vai mudar, né? A questão do fluxo, não pode ter procedimentos anteriores, tal. Beleza, então tá bom. Segundo ponto importante aqui agora, o que ele estava buscando como desfecho, ô Derek? Então a gente viu a população, a gente viu a intervenção, não tem controle, por isso é uma série de casos, perfeito? Uhum. O desfecho dele seria? A melhora da deglutição e a intervenção com sutura da região interaritenoide. Quem precisou não tal, beleza. Aí o tempo aí não tem muito sentido, então é isso. Então numa série de casos, isso aqui é importante vocês verem qual que é a função desse tipo de estudo, Derek. A partir de agora, chegar uma criança com fenda laríngea, injeta hidroxiapatita em todo mundo? Esse estudo aí lastreia isso? Não. Não comparou, né, com controle para saber como seria a evolução dos pacientes que não tivessem procedimento. Aí vem um detalhe, esses controles, naturalmente, eles vão ter que ser feitos de que forma? Você vai lá e injeta soro na criança controle? Não, vai ter que ser algum outro procedimento. Ou necessária, ou às vezes o que você pode usar de controle são crianças que por algum motivo no período não foram submetidas a tratamento. Esse seria um tipo de controle que você poderia usar. Entendi. Então vamos dizer, você recruta lá as crianças. Não teve criança que perdeu o segmento ali no período? Teve uma. Teve uma. Então, por exemplo, você pega naquele período ali, crianças que não foram submetidas ao procedimento no intervalo previsto, podem ser usadas como controle. É difícil você montar randomizado controlado com esse tipo de público, porque é doença rara, entendeu? Então, quando você começa a ver muita série de casos publicada, principalmente por isso, você não tem N suficiente, às vezes, para conseguir montar grupos. Apesar que aí, se você olhar, o que seria um N razoável para essa doença aí? Não sei. Essa doença é das fendas laríngeas totais, ela é responsável por 0,5% das doenças congênitas da laringe, que por si só já não é uma coisa tão comum. Então, se você arruma algumas dezenas de pacientes que nem ele conseguiu aí, e você viu que no intervalo de um ano, né? Praticamente, né? Maio do ano para junho do outro, né? Ou vice-versa, junho do ano para maio do outro.
Então, se você for olhar isso aqui, é um volume muito grande de gente que eles têm, né? Então, na prática, o que você tem que ter aqui, realmente entendem porque os controles fazem diferença, onde que o controle ajudaria, doutora Ana Virgínia? E ajudar para a gente saber se o tratamento estava fazendo diferença na evolução da doença. Muito bem. É bem simples mesmo a resposta. Eu Então, achei que o senhor estava até de pegadinha comigo. Por que você espera isso de mim? A questão é essa, é que nem a pergunta, o tipo de desenho do estudo. Resposta simples, uma série de casos. Então, quando você pega, é isso. Então, na prática, os controles te ajudam a ter esse parâmetro, se realmente o que você está fazendo fez a diferença, ou se a diferença que você está olhando na tua estatística descritiva lá na frente não é mero fruto do acaso. Se tivesse esperado os mesmos 6 meses aí sem fazer nada, não daria do mesmo caminho ou do mesmo resultado. Claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida até aqui? Nada? O Derek, agora coloca aí mais claro o que ele botou como desfecho. Ele fala de melhora. Como é que isso foi medido? Então, aí ele fez a videofluoroscopia da deglutição nos primeiros 30 dias. Isso ele fez para todos os pacientes. E uma avaliação após os 6 meses, que foi por volta de 10 meses. Aí essa avaliação foi mais subjetiva, porque dependeu da avaliação do fonoaudiólogo. Se o fonoaudiólogo tivesse orientado a videofluoroscopia, aí ela foi feita. Se ele viu que não era necessário, aí era uma avaliação dele mesmo, subjetiva, não. Por exemplo, o que você acha desses dois desfechos? Avaliação subjetiva do fonoaudiólogo, videofluoroscopia dentro de 30 dias. A videofluoroscopia é mais objetiva, né? Você consegue medir com dados mais objetivos. Tá? E o fato dos pacientes não terem o mesmo prazo para realizar o exame? Não foi um dia certo. Tinha que ser dentro dos 30 dias. Eu acho que a média foi 10. Então, você tem que ter uma data padrão e em todo mundo você Não, foi botar a 15. mesma data, o mesmo período. Foi Que aí 15. você vai ter, porque, por exemplo, você concorda comigo que quanto mais próximo da injeção, maior a reação inflamatória, edema e a questão, de certa forma, de formação de volume ali na região interaritenoide, a princípio, né, em princípio, favorecendo uma deglutição mais tranquila? Verdade. É de se esperar ou não é uma variação se eu faço fluoroscopia com 5 dias, com 10 dias, com 15, com 20, com 28. Você vai pegar o paciente em momentos diferentes de resposta à manipulação, que é uma intervenção cirúrgica, por mais que seja uma injeção. Mas o estudo, concordo, mas eu acho que a maioria foi avaliado com 15 dias, porque o intervalo foi de 15 a 21 e a média foi 15, então deve ser uma ou outra. Tá, então a variação aí ele tentou enxugar. Perfeito. A questão do fono é um desfecho meio complicado, né? Porque uns iam para a fluoroscopia, outros não iam, e aí você começa aquela salada, né? E aí, quando você vai fazer conta, você está misturando um monte de coisa diferente, e o que a conta der, fica meio difícil de você interpretar. Agora, qual que é o problema maior, que é o que eu ia perguntar, mas ele chegou até a colocar aí. O que me interessaria mais? O que você espera em criança que não consegue coordenar direito a deglutição? Pneumonia, de repetição. Então, será que essas crianças não têm no prontuário delas nenhum registro sobre atendimentos ou, eventualmente, internações por problemas pulmonares? Ele não avaliou. E por que será que ele não avaliou? Não sei se ia cair muito o número de pacientes que tinham esses registros, ou se ia alterar o dado que ele queria mostrar, não sei. Pronto. Aí você foi no cerne do negócio. Então, assim,
É interessante esse tipo de estudo, às vezes, para vocês verem como ele é limitado em termos de alcance. Então, o que a Ana Virgínia falou, né, o foco do controle é simplesmente você saber se a intervenção está fazendo diferença ou não. Eu não tenho controle, aí é o que o Marcelo falou na última aula, né? Talvez tenha coelho nesse mato, mas é difícil da gente falar. Esse é um ponto, né? A segunda questão, não obstante não ter controle, não houve uma padronização clara, e aí a dificuldade, às vezes, de estudos retrospectivos, mas você tem que ver que isso não seria um problema maior se o serviço tivesse, eventualmente, um protocolo de procedimento, porque você poderia voltar nos prontuários e encontraria uma linha de atendimento, de certa forma, respeitada, né? Mas pronto, então isso é uma outra questão. Terceira questão que a gente vê aí, ele usa desfechos inconsistentes e subjetivos, né? E foge do desfecho que seria o mais interessante, né? Porque pneumonia aspirativa provavelmente é o problema da maioria dessas crianças, né? E junto com isso, o quê? O que seria um outro desfecho interessante para essas crianças aí? Além das pneumonias recorrentes? Pneumonia recorrente seria um que nos interessaria. Qual que seria um outro? Não sei. Criança que tem pneumonia de repetição e distúrbio de deglutição, ela ganha peso e estatura com facilidade? Não, pode atrapalhar mesmo. Não é isso? Pode atrapalhar o desenvolvimento, né? Desenvolvimento, pondero estatural. Isso também não tem aí, né? Não. Então, se você for olhar, aqui vende o peixe de uma intervenção, de um procedimento, e basicamente os desfechos que seriam os mais importantes dentro da característica da doença, eles não são olhados, né? Uhum. E aí? Que valor que você dá para isso aí? Baixo. Qual o fator de impacto da revista que recebeu? Não sei. É bom vocês olharem e começar a prestar atenção nisso. Tem suas pegadinhas no fator de impacto, né? Mas de qualquer maneira é uma coisa boa de vocês olharem. International Journal of Pediatric Otolaryngology. A revista é da Elsevier, né? Elsevier, mas não sei qual é o fator de impacto dela. Então, de qualquer maneira, aqui, quem que, de certa forma, se sente à vontade para usar o procedimento, quem indicaria? Doutora Miriam, está no ar? Vamos ver se a Miriam está acordada. Tô acordada. Olha, que beleza. E aí, Miriam, vamos injetar nas crianças isso aí ou não? Só com base nesse estudo eu não indicaria, não. Muito bem, doutora Miriam, você está aprendendo rápido. Doutor, o fator de Diga. impacto da revista é 1,125. Isso é bom? Qual que é o fator de impacto do New England? New England Journal of Medicine, ou da Nature, que é a outra top. British Medical, qualquer uma das Big Five. 74,6. Nossa, é muito bom. Estão vendo por que essas coisas não giram tanto? E aí, comparando, a diferença é grande, né? Uhum. Então, é aquele negócio, é o que a Miriam pegou e falou com toda a propriedade. Baseado nesse estudo, fica difícil de você propor o procedimento, porque os dois principais desfechos que nos interessariam, pneumonias de repetição, mais desenvolvimento pondero-estatural, eles foram ignorados. Será que não tem curva de crescimento dessas crianças no prontuário delas? Não sei. Aí pode ser o seguinte, ele pode dizer que talvez a criança faz o acompanhamento de puericultura ou pediatria básica num outro centro e só vai para olhar a malformação, mas de qualquer maneira, se você está num serviço terciário
recebendo essas crianças, essas duas não seriam variáveis que você teria usando para decidir ou conversar com os pais sobre a proposição de procedimentos? Tipo, seu filho não está ganhando peso adequadamente, não está desenvolvendo do ponto de vista estatural, ou então ele está fazendo pneumonia de repetição, demandou internação ou não, não sei o que, papapá, seria bom, e será que você não leva isso em consideração? É verdade. Deveria, né? Levando em conta que é uma doença rara e que é um procedimento que não tem grandes riscos, isso muda alguma coisa ou não? Uai, aí muda naquilo que a gente conversou antes, né? Experimentação em anima nobile, né? Qual que é o lastro para você tocar isso, né? Então, assim, que tem uma ideia por trás disso, eu faço um preenchimento de um volume ali na laringe que, de certa forma, facilitaria, em tese, tendo aquela barreira, a deglutição. Aí você conta com algum grau de maturidade muscular, imaginando que conforme a criança desenvolve, essa musculatura supriria, né, essa questão. Mas na prática fica tudo muito no campo da hipótese e pouca coisa bem documentada. É por isso que o parecer da Miriam ficou em cima. E esse estudo não sustenta. Então, coisas que são importantes não foram levadas em conta. Basicamente por isso. Então, eu faço um malabarismo com a minha. E outra coisa, a videofluoroscopia. Você tem ou não tem diferença de avaliação entre os observadores? Pode ter. Hã? Pode ter, né? Agora, se você pega uma criança e pesa ela, tem diferença entre avaliador? Não. Vai ter diferença, às vezes, na qualidade da balança. Entre balança. Né? Aí pode até ter. Mas, por exemplo, entre um observador e outro, não. E a videofluoroscopia tem. E quando você pega, então, a questão da impressão do fono, vai ter ou não vai ter variação? Mais subjetivo ainda. Mais subjetivo ainda. Então, o que seria objetivo, que ele poderia colocar, número de pneumonias, curva de crescimento, o que tem de objetivo, ele fugiu. E esse número que ele te traz é de coisas subjetivas e que, na prática, assim, não diz muita coisa, né? Isso em nenhum momento invalida a atuação do fono na doença e nem o uso da fluoroscopia para diagnóstico ou para acompanhamento. Agora, ele traz critérios subjetivos, entendeu? Para tentar validar. E outra coisa, ele fala que a maioria dos pacientes se beneficiou, mas metade da amostra dele ou não respondeu ou piorou. Então, que maioria é essa? Se metade de cara já não respondeu bem. E um do outro grupo, que em tese foi o grupo que respondeu melhor, teve que ser submetido à intervenção cirúrgica para sutura. Então, se você for olhar do que sobrou para ele, dos 24, 13 não evoluíram bem. Então, se você for olhar numa conta simplista, essa era a última que eu queria mostrar para vocês, basicamente a conclusão não se sustenta, né? A maioria não respondeu bem. De 24, 13 não responderam bem. Não é isso que está aí no seu diagrama? Então, 12 começaram respondendo, 12 já de cara não, nem responderam nem pioraram. Um do grupo que respondeu teve que ser operado, que em tese estava lá no desfecho. Então, qual que é a maioria? A maioria não respondeu. Dúvida ainda nisso, Derek? Não. Tá claro que é uma série de casos? Tá claro. Então, beleza. Então, vamos tocar para frente aí. Quem que tá com os casos internados? Sou eu, doutor. Então, manda ver. Espera o Derek. Aí, compartilhar a tela aqui. Tá dando para ver?